Oi, leitoras e leitores! Vim hoje aqui compartilhar mais uma vez, conforme prometido pra vocês, mais uma das minhas leituras desse ano. E o livro que eu escolhi pra compartilhar hoje com vocês se chama A Última Casa da Rua Needles. Ele é um livro da Catriona Ward. Ele foi lançado no Brasil pela editora Jangada em 2022. Vamos começar aqui então a parte sem spoilers. Então, se você não leu esse livro, essa é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da história e ver se te interessa. A Última Casa da Rua Needles é um suspense psicológico que acompanha alguns personagens que aparentemente estão desconectados, mas com o passar da história a gente percebe que eles estão mais conectados do que nós imaginávamos. Gente, nesse livro nada é o que realmente parece. À medida que os personagens vão falando, a gente vai se perguntando, a gente vai sentindo estranhamentos e vai se perguntando se aquilo aquilo que aconteceu realmente aconteceu, se é uma memória, se é uma lembrança, e o que é que tá escondido ali naquela história. Parte agora com spoilers, vamos lá? Esse livro, ele tem os chamados POVs. O que são os POVs? São os pontos de vista dos personagens. Então, os capítulos, cada capítulo é um ponto de vista de cada um desses personagens. Esses personagens são o Ted Bannerman, que é o, digamos assim, o principal, o sujeito principal ali do livro. A gente tem também a Olivia, que é a gata do Ted, sim, é uma gata, gente. O terceiro é o da Didi, que é a irmã da menina desaparecida, ou como o Ted gosta de chamar, a menina do picolé. E, por fim, o da Lauren, que é o ponto de vista da filha do Ted. Resumidamente, o livro ele começa com uma busca na casa do Ted. O que acontece? Uma família, ela tava no verão, se divertindo à beira de um rio. E, de repente, a caçula dessa família, né, de duas meninas, ela desaparece completamente. E o Ted, ele morava perto desse rio, né? Então, por ele ser um sujeito estranho, solitário, ele se torna um dos suspeitos, né, pelo sequestro dessa criança. E a polícia invade a casa dele e vasculha toda a casa dele e não encontra nada. Então, por isso, a gente começa a ver aí um pouco desse ponto de vista do Ted depois que isso acontece, né? E dos outros pontos de vista também, das outras pessoas, dos outros moradores ali dessa casa e da Didi também, né? Eu preciso falar um pouquinho aqui pra vocês sobre o Ted. O Ted é um homem ali, por volta dos seus 30 anos. Ele se descreve como um homem feio, gordo, um homem estranho, isolado e que causa estranhamento, né, nas pessoas ao seu redor. Falando um pouquinho agora sobre a gata do Ted, que se chama Olivia. A Olivia, ela digamos assim, ela tem uma ligação quase que espiritual com o Ted, digamos assim. Quando ele pegou, segundo ela, a narração dela, ele a pegou ele pequenininha, a sua mãe gatinha morreu, seus irmãozinhos também, sobrou ela na ninhada. Então ele acolheu ela. E quando ele a acolheu, eles criaram um vínculo. E ela relata de forma até física mesmo, como se um fio saísse do coração dele e se ligasse ao pescoço dela. Então é como se eles tivessem essa ligação quase física, onde a Olivia, ela se dá muito bem com o Ted ama muito ela, mas ela e a filha do Ted não se dão bem. Então elas se detestam tanto que quando a Lauren tá em casa, a Olivia, ela desaparece na casa. E quando a Olivia está presente, a Olivia só está presente realmente quando a Lauren não está com o pai. Então, elas têm aí essa relação complicada. A Didi é a irmã dessa menina que desapareceu, né? E a gente começa, no ponto de vista dela, a entender que o que aconteceu com ela e com a família dela a partir desse momento de trauma, do desaparecimento da sua irmã, né? Ela fica muito obcecada pra entender o que aconteceu, pra tentar encontrar a irmã. E esse é o lado investigativo da história. Tive ali as minhas desconfianças sobre o final do livro, tive minhas teorias, fui montando ali o meu quebra-cabeças, mas mesmo assim, o final foi muito surpreendente. A construção psicológica dos personagens é muito bem feita e o livro ele vai te direcionando pra um lado, ele vai te dando pistas, ele vai te colocando ali em um determinado caminho, que ao final você percebe que não era nada daquilo. É meio que você fica se sentindo ali enganado. Não é uma leitura fácil, não no sentido de ser um texto rebuscado, de ser um livro muito grande, mas é um livro que ele tem vários gatilhos. Então, são gatilhos principalmente relacionados a abuso infantil, saúde mental, negligência e violência. Então, se você tem problemas com esses temas, tem gatilhos sobre esses temas, eu recomendo que você não leia. Vamos falar agora finalmente sobre o grande plot. Grande, viu, gente? Então, a mãe do Ted, ela era uma mulher muito doente. Doente no sentido doença emocional mesmo. A mãe dele era enfermeira e ela foi demitida do trabalho dela porque se descobriu que ela estava meio que torturando crianças que ela cuidava. Então, ela era essa pessoa e ela também fazia maldades com o próprio filho, ou seja, ela o machucava emocionalmente, desvalorizava ele, criticava ele. Era uma mãe má mesmo. E também o torturava fisicamente. Então, o Ted, ele tem marcas, muitas marcas pelo corpo, de queimaduras causadas pela mãe, de cortes que a mãe causava o corte, ela ia suturava esse corte e às vezes nem deixava esse corte sarar e ela abria de novo, porque ela dizia que era uma forma de punir ele quando ele errava, segundo os padrões dela, né? Eu vi mesmo como uma tortura, sabe? Como uma criança, e ele era pequenininho, então ele sofreu muito, mas ele também amava muito essa mãe, né? A questão é que no meio desses abusos frequentes da sua mãe, a mente do Ted, ela acabou se fragmentando. Não sei se vocês assistiram um filme fragmentado, mas eu vou tentar trazer aqui um pouco. Também não sou entendida do assunto, tá? Mas falando leigamente, esses abusos sofridos pelo Ted acabaram por fragmentar a sua mente, como forma de defesa aos abusos e ao sofrimento que ele passava. Então, quando a gente pensa nesses pontos de vista do Ted, especificamente sobre a Olivia e sobre a Lauren, que era sua filha, e também o livro cita que ele tinha outros moradores na casa, no caso, estavam no porão da sua casa, né? E você fica sem entender direito que moradores são esses, o que é isso? Né? Você chega a pensar assim, será, meu Deus, que ele prendeu crianças? Será que ele tem outra casa onde ele esconde crianças, onde ele prende pessoas? Será que ele mata, enterra essas crianças, essas pessoas na mata que ele gosta de frequentar? Então você fica assim, sem entender, até que você descobre que esses pontos de vista da Lauren, da Olivia, também do gato noturno, são partes da própria mente do Ted, que pra enfrentar essas dores, esse sofrimento, se fragmentou. A Olivia era a representação desse lado do Ted, que falava sobre amor, de afeto, de carinho, e até porque ele também, desde pequenininho, ele tinha o sonho de ter um gatinho, né? Sua mãe nunca tinha deixado. Já a Lauren, ela, que era a filha do Ted, ela assumia sempre que ele ia sofrer maus tratos. A Lauren era a parte dele, que conseguia suportar os sofrimentos que ele não conseguia. Triste, né? Já o gato noturno era a parte mais primitiva, animalesca do Ted, né? Ele aparece ali menos vezes, ele também não tem um ponto de vista, mas a gente vê que existe esse lado também ali no Ted, né? E até uma forma da gente ficar se questionando esse lado dele, de caça, de matar animais. Você instiga, né, a sua dúvida. Quando esse lado floresce, o que é que ele faz? Então, dessa forma, a gente percebe que cada um desses personagens aparecia de acordo com a necessidade, com a situação que o Ted estava vivendo. Inclusive, gente, por conta de todas essas dores e sofrimentos que o Ted, na pessoa da Lauren, passava, é que a gente percebe que ela tenta tirar a própria várias vezes, né? É uma forma dele relatar. Na verdade, ele fala que ela, a própria filha dele, tenta tirar a própria dele. Então, na verdade, a gente percebe que é ele, né? Pelos sofrimentos, pelas dores, que tenta. E sobre a Didi e a menina desaparecida, a sua irmãzinha, ou a menina do picolé, como o Ted chamava. Na verdade, gente, quando a Didi decide investigar pra descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã, ela aluga uma casa ao lado do Ted e começa a vigiar ele o tempo todo. Então ela fica vendo onde ele vai, ela invade a casa dele, procura, não acha nada. Mas ela fica, como ele morava em uma casa completamente isolada, e ele tinha colocado tábuas, né?
Quando a polícia teve na casa dele pra investigar se tinha uma criança ali presa, ele sofreu muito ódio, pessoas jogavam pedras nos vidros da casa dele, então ele que já é uma pessoa isolada se isolou mais ainda, então tampou todas as janelas da sua casa com tapumes, com madeiras, ele vivia dessa forma bastante isolada, e ela acaba invadindo essa casa pra procurar, pra tentar entender se a irmã dela estava presa ali nessa casa, e ela fica realmente obcecada, segue ele tinha o hábito de andar pelos matos, atrás da casa tinha uma, digamos assim, uma floresta, né, e ele tinha o hábito de ir a essa floresta. Ela acaba também indo, né? Ela morre de medo de cobra, mas ela vai até atrás dele pra entender e pra tentar descobrir o que realmente aconteceu. Se ele matou sua irmã, enterrou, ou se essa irmã ela tá viva, o que é que aconteceu de fato com a sua irmã. Eu confesso que eu passei o livro bastante ansiosa pra saber se realmente, até o momento que eu não sabia que a Lauren era uma parte da mente do Ted, eu ficava na dúvida se era a filha dele realmente, ou se será que era a irmã da Didi que ele prendeu e ficou usando como se fosse da sua família. Nós percebemos que o trauma da Didi foi ainda maior do que o que a gente imaginava, porque na verdade a sua irmã morreu por sua culpa e também por sua negligência, quando ela era adolescente. Então ela foi ali com um namoradinho que ela encontrou no lago, foi pro meio da mata, a irmã foi atrás dela, né, querendo ficar com ela. Ela resta a sua irmã, mandou a irmã voltar, deixou que a irmã voltasse sozinha nisso, a irmã acabou morrendo, né, por culpa da falta, digamos assim, de cuidado, da falta de cuidado da juventude. Foi uma atitude impulsiva de uma adolescente, né, que tava ali querendo ficar com o namoradinho, enfim, dessa forma aí. Na verdade a irmã dela morreu dessa forma. A irmã da Didi nunca foi encontrada porque quando ela foge, né, quando ela vê que a irmã tá ali daquele jeito, ela acaba fugindo e no momento ali de que a consciência retorna pra ela, ela volta ao lugar onde a irmã estava e já não encontra mais o corpo. Quando ela olha em outra direção, ela vê que tem um carro saindo em alta velocidade e aí ela deduz que esse carro, nesse carro tinha alguém que pegou a sua irmã e levou embora. Assim como o Ted, a Didi ela também criou uma forma de fugir da própria dor, da própria realidade, apagando e reconstruindo ali a sua realidade pra conseguir lidar com a culpa, pra conseguir lidar com, digamos assim, com o seu egoísmo e impulsividade juvenil. Pra mim, a maior conclusão e a maior lição do livro é que a gente passa praticamente o livro inteiro lendo e achando que o Ted era um monstro. Na verdade, o Ted nunca machucou ninguém, né? Ele era a vítima o tempo todo. E foi julgado pela sociedade por ser diferente, por não se adequar ao que a sociedade dita como normal, né? Ele foi isolado, mais do que ele já era, né? Esse transtorno dissociativo que o Ted tem, que ele descobre ter, né? Eu fui ao Google e trouxe aqui uma descrição bem rápida pra vocês. O transtorno dissociativo é quando a mente se fragmenta como forma de lidar com traumas extremos. Então, eu li que esse transtorno ele pode aparecer principalmente em crianças ou adolescentes que passam por sofrimentos extremos, por abusos durante sua infância. Gente, o final da Didi é muito triste. Nessa busca aí desenfreada, porque ela realmente acredita que o Ted é o culpado, ela vai atrás dele na mata, né? E nessa busca aí ela acaba sendo mordida por uma cobra e machucada já, ferida, ouvindo vozes, né, como se fosse da irmã, ela acaba caindo no precipício e morre. Já o Ted, na pessoa da Lauren, que aprendeu a conversar com a pessoa da Olivia, né? O Ted, vamos lá, o Ted, através da Lauren, que é uma das suas personalidades, e a Olivia, ali dentro dele, essas duas personalidades conseguiram conversar e a Lauren, como ela sofre muito, ela tem muito ódio do grande Ted, né? Do Big Ted, como o livro fala. Então, por ter muito ódio e por tentar, inclusive, ele várias vezes, por tudo que ela tinha passado, nessa vez que ele vai até a mata, ele vai ali enterrar ou retirar coisas que ele enterrava pessoalmente, não tinha nada a ver com matar ou fazer maldade com nenhuma outra criança. Ela convence a Olivia de que ele é mau, e de que elas precisam acabar com ele. Então, ela realmente se machuca com uma faca e ali ele fica quando ele é achado a tempo, ele é levado ao hospital e, gente, ele sobrevive, tá? Eu gostei do final do Ted porque ele consegue se descobrir, né? Descobrir ali o que ele tem, esse transtorno, e ele passa a aprender através de terapia, através de medicações, das medicações corretas. Mas ele faz uma amizade também, a pessoa que salva, o homem que o salva acaba se tornando seu amigo, se compadece da situação dele, e ele passa a ter, digamos assim, uma vida melhor, né? A partir do momento que ele descobre ali essas personalidades, ele passa a tentar conviver com essas personalidades. E legal também é que chega um determinado momento já ali no final, que o Ted, ele tira as tábuas das janelas da sua casa. Então isso é muito representativo. A casa era a mente, né, do Ted, uma representação muito forte da mente do Ted. Então ele tira esse bloqueio, né, para que a luz entre, né? A luz representa também ali a clareza daquilo que ele tem, do seu diagnóstico, a clareza daquilo como ele quer viver a partir de agora. Ele deixa essa luz entrar, né? Ele deixa novas pessoas entrarem na sua vida. Ele sai dessa vida de isolamento mental, social, e ele começa a querer viver no mundo de verdade, né? Então, no fim, é uma história sobre trauma, sobrevivência e sobre como a mente trabalha. Ela é capaz de fazer tudo para continuar existindo, mesmo quando tudo parece insuportável. Esse livro, ele trata de pontos muito delicados, né? Então, sobre questões mentais, psicológicas, sobre os gatilhos, né, como eu compartilhei com vocês. Então, desde já, se eu falei alguma besteira, se eu falei algo que não está correto tecnicamente, até porque eu não tenho conhecimento, tá? Se eu falei algo que não é verdade, por favor, eu peço que vocês me perdoem. Podem me mandar mensagens, me corrigir, vou adorar aprender um pouco mais sobre esse tema com vocês, tá? E fiquem principalmente aí com as minhas impressões, o que eu achei sobre o livro, sobre o resumo, enfim. Agora me conta, como foi que você se sentiu com esse final? E se esse vídeo te marcou, comenta aqui, curte e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo.